Ao meu lado já está ela, a doutora Marcela. Tudo bem, Marcela? Boa noite, Luiz. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui à TV Cidade. Muito obrigada, não só pela sua recepção, todos os telespectadores da equipe da TV Cidade também. Seja sempre bem-vinda. Vamos dar continuidade, né? O assunto da semana passada, que nós falávamos sobre profissionais da área da saúde, né? A aposentadoria deles, né? Sim. Nós vamos dar continuidade nesse assunto porque ficaram algumas perguntas pendentes. Nós temos alguns profissionais que mandaram seus vídeos e nós vamos estar respondendo aqui agora. Isso aí. Então vamos para a primeira pergunta, Giovanni. Oi, eu sou o Dr. Adriano Antunes, médico emergencista, e eu tenho uma dúvida. Um dos hospitais que eu trabalhei já não existe mais. Quais os documentos que eu posso usar para comprovar o exercício dessa atividade especial como profissional da área da saúde na ausência do PPP? Isso aí, né? Com relação a essa pergunta do doutor Adriano, inclusive ele está falando do interior do Ceará, olha que chique. Bacana, hein? Interior do Ceará, fiquei nossa. Então, nesse caso, ele faz uma pergunta sobre documentos. O que é necessário para comprovar quando não tem mais o PPP? No caso dele, ainda falou que o hospital fechou. Como que ele vai fazer, complicado, então? Muito complicado. Então, nesse caso, a melhor orientação que eu posso passar é, ele tem outros documentos que podem comprovar, como declaração do imposto de renda, pagamento anual do CRM, cursos que ele fez, curso de atualização. Então, são várias as modalidades, são várias as provas que ele pode usar para comprovar o exercício dessa atividade, que não é só para os profissionais da área da saúde, pode ser usado também para profissionais de outras áreas. Tá certo. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Vamos lá então? Coloque aí a segunda pergunta para nós, Giovanni. Que são necessários para comprovar que essa atividade especial foi exercida. Muito obrigada. A doutora Luciana, inclusive, ela é médica ginecologista e obstetra, ela é cirurgiã também, e ela vai começar, inclusive, a atender aqui em Itaúna, e ela é de Belo Horizonte. E ela fez uma pergunta que 99% dos profissionais têm dúvida, que é o quê? Quais os documentos para comprovar? Conforme a primeira pergunta do doutor Adriano, na falta de um PPP, qual o documento que ele poderia usar? Da mesma forma para a doutora Luciana. O primeiro documento é o PPP. Se não tiver o PPP, pode ter um laudo técnico assinado por um técnico em segurança do trabalho, que ele vai documentar como que é esse ambiente de trabalho e quais são os agentes nocivos, biológicos ou até mesmo radiológicos que esses profissionais da área de saúde estavam expostos. Isso aí. Agora vamos então para a próxima pergunta. Coloca aí para nós, por favor, Giovanni, a terceira pergunta. Olá, doutora Marcela, tudo bem? Aqui é o Dr. Beethoven, cirurgião dentista. Atuo na área da cirurgia bucomaxilofacial. A minha dúvida é o seguinte: quais as vantagens da aposentadoria especial para nós cirurgiões dentistas? Boa pergunta essa também. Excelente pergunta. Inclusive, o doutor Beethoven, ele é filho de Itaúna, mas hoje ele é cirurgião dentista em Bauru, São Paulo. Ó. Estamos assim, né? Estamos indo longe. Então, doutor Beethoven, nesse caso, qual a importância da atividade especial? Ela reduz o tempo de trabalho para o profissional que exerce atividades especiais, que são atividades que, de alguma forma, prejudicam a saúde desse trabalhador. Então, o ideal é que ele comprove. Por isso que eu peguei um profissional que é cirurgião dentista. Cirurgiões dentistas têm direito? Lógico, também. Só porque faz cirurgia? Não. Cirurgiões dentistas trabalham em postos de saúde ao que eles estão expostos, aos agentes biológicos que eles estão expostos. Então, nesse caso, a aposentadoria especial, ela diminui o tempo de trabalho desse profissional. Ele, como homem, a cada 12 meses trabalhados, na legislação de hoje, antes da reforma previdenciária, ele vai ter um acréscimo de 4 meses, ou seja, trabalhou 12 meses, vai ter um acréscimo de 4 meses na atividade especial dele. Então, ele vai de 12, vão virar 16. E a mulher, ela vai trabalhar 12 meses e vai ganhar 2 meses. Então, de 12 meses vão para 14 meses. Isso aí. Tem mais outra pergunta? Tem mais uma. Então, vamos lá para a próxima, Giovanni. Em quais aspectos a reforma previdenciária irá afetar os profissionais da área de saúde? Ok.
Essa pergunta quem fez foi a doutora Meg Lessa. Ela é médica dermatologista e alergista em Pará de Minas, ou seja, estamos também Cidade vizinha na aqui, cidade vizinha. E a pergunta dela, na minha opinião, ela é uma pergunta assim, muito importante. Talvez seja a pergunta mais importante de todas que foram feitas até agora. Por quê? O governo está com a proposta de reforma da Previdência, através da PEC 287, que vem sendo discutida no Congresso desde o final de 2016. Olha a gravidade que eles querem fazer. Segundo o governo federal, a Previdência Social, ela está falida. Só que o governo federal, ele esquece de contar que de todo o valor que a Previdência arrecada mensalmente, 30% o governo morde, ele usa, pulveriza esse dinheiro da forma que ele achar melhor. Ou seja, a Previdência Social hoje, ela sobrevive com 30% do que ela arrecada. Ou seja, é muito pouco. A Previdência, ela não está quebrada, muito pelo contrário, ela é superavitária. Quando ela pergunta quais são os principais pontos, são dois. Primeiro, o profissional que exercer atividade especial, ele vai ter que aposentar integral, com 25 anos de atividade especial, e não vai poder mais exercer essa atividade. E ele vai ter que ter uma idade mínima de 55 anos, seja homem ou mulher. E mais, o segundo aspecto, nós temos uma outra modalidade de aposentadoria que é por tempo de contribuição. Mulheres 30 anos e homens 35 anos. Como que vai ficar após a reforma da Previdência? Esse tempo especial, ele não vai poder ser usado como tempo a mais para aposentadoria por tempo de contribuição. O profissional não vai mais poder. É uma possibilidade, é o que está sendo proposto. Isso ainda vai ser muito discutido, mas as chances de passar são gigantes, seja via medida provisória ou via PEC, mas que o próximo governo vai colocar a reforma da Previdência em pauta, isso vai colocar. É um assunto que nós podemos tratar na próxima quarta-feira, não? Sim, também. Tem mais alguma pergunta? Então, essa é a última pergunta. Essa encerramos, né? Sim. Então, na próxima semana, o que você acha da gente falar sobre Previdência? Podemos falar sobre Previdência, podemos. Então, os telespectadores podem participar enviando a mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 991410014. E na semana que vem, a doutora Marcela volta aqui no estúdio da TV Cidade ao vivo para que nós possamos entender mais sobre isso aí, né? A reforma da Previdência, que inclusive o Temer quer votar ainda este ano, depois das eleições, né? Sim, ela só não foi julgada, ela só não foi passada, não foi colocada em plenário por ser ano eleitoral, porque quem votasse a favor realmente iria ter algumas questões, poderia perder alguns votos e também em função da intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi a nossa salvação momentânea. Isso aí.